Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta rúbrica Isto Dá Que Pensar. Este vai ser um de 4 vídeos de um livro escrito por Tom Morris que se chama E se Aristóteles fosse administrador da General Motors? A alma do negócio. O autor usa como exemplo no título do livro a General Motors, mas na realidade tudo aquilo que ele nos ensina pode ser aplicado em qualquer área de negócios, inclusive na nossa vida pessoal, ou até mesmo neste famoso fenómeno dos ténis daquele supermercado alemão chamado Lidl. Como disse Balthasar Gracian, existe algo que nunca passa de moda, e a isso chama-se sabedoria. Tom Morris formou-se em administração de empresas, mas à medida que ele ia se especializando nessa área, ele começou a sentir que faltavam algumas peças fundamentais para este conceito de administração empresarial. E foi aí que Tom Morris decidiu ir estudar filosofia e religião. Ele foi professor assistente nos Estados Unidos durante mais de 15 anos. Embora Aristóteles foi o escolhido para aparecer na capa do livro, na realidade, o autor, aquilo que ele pretende comunicar é de facto a importância deste conhecimento, desta sabedoria mais ancestral, aquilo que chamamos de filosofia, e a importância que isso pode ter hoje, em pleno século XXI, naquilo que podemos entender o mundo capitalista. Para todos nós não há dúvida que o mundo está bastante diferente daquilo que era há 2500 anos atrás. Mas na realidade, aquela principal matriz humana mantém-se há milhares de anos. Inclusive o autor dá-nos alguns exemplos do pensamento estoico, como um bom exemplo a seguir nos dias de hoje. Este livro divide-se em 4 partes, ou como refere o autor, 4 dimensões. São elas a verdade, a beleza, a bondade e a harmonia. Conceitos extremamente abstratos, mas que Tom Morris explica de uma forma filosófica, mas ao mesmo tempo muito prática, e de que forma eles podem ser aplicados no mundo dos negócios. Tom Morris cria assim uma relação entre as dimensões da experiência humana e as dimensões da excelência humana. A primeira é a dimensão intelectual, a qual aspira à verdade. A dimensão estética, que aspira à beleza. A dimensão moral, que aspira à bondade. E por fim, a dimensão espiritual, que aspira à harmonia. Este primeiro vídeo vou falar da primeira dimensão intelectual, a qual aspira à verdade. Cada um de nós tem uma dimensão intelectual na sua experiência. Necessitamos de ideias, tanto quando necessitamos de alimentos, de ar, de água. Para o autor, as ideias nutrem a mente, como as outras coisas alimentam o corpo. Tendo isto presente, é óbvio que necessitamos de boas ideias, como necessitamos de bons alimentos, de ar puro e de água de boa qualidade. E por fim, necessitamos de verdade. Para Tom Morris, a verdade é um mapeamento da realidade que corresponde à forma como as coisas são. Dito de outra forma, é a relação de exatidão relativamente ao mapa e aquilo que ele representa. Para Tom Morris, o conhecimento será então esse mapa. A verdade é aquilo que o mapa nos diz. Neste livro, entre outras coisas, o autor refere algo extremamente interessante. Até mesmo o mentiroso reconhece a importância e o poder da verdade, pois pensam nela como demasiado poderosa para nos ser confiada. De que forma será então importante e poderosa
A verdade no mundo empresarial. Numa empresa, a coragem de um líder, de um responsável partilhar junto aos colaboradores aquilo que seja a verdade, cria um ambiente onde não exista o medo de se falar acerca da verdade. Para Tom Morris, usar as pessoas da mesma forma que usamos os objetos é conduzir qualquer organização ao infortúnio. Isto não quer dizer que não podemos amavelmente usar um colega de trabalho para nos fazer um favor, mas usar isto como um modelo habitual dentro de uma organização é extremamente perigoso. No momento em que todos vivemos aquilo que se chama a economia da informação, temos de pensar na relação desta realidade para a forma como tratamos uns aos outros enquanto fazemos o nosso trabalho. Proporcionamos às pessoas que trabalham à nossa volta toda a informação que os poderia beneficiar? Tom Morris chama a atenção para o seguinte: a ausência de esclarecimento consome tempo. E é de tempo que a vida é feita. E a vida das empresas também. A ausência de esclarecimento pode gerar algo como cuscovelhice, intrigas, especulação, enfim. Vai provocar um ambiente onde o vazio provocado pela ausência de verdade faz com que cada um de nós, humanos, busca preencher esse vazio. E sempre da pior forma. Em resumo, os seres humanos não conseguem viver sem verdade. Nós humanos, se não tivermos um artigo genuíno, deixamos-nos levar por qualquer coisa que seja o mais semelhante à verdade. Mas a verdade não tem nada de semelhante. Tom Morris apresenta um exemplo bastante interessante e ao mesmo tempo muito comum no mundo empresarial. Todas as empresas passam por fases económicas menos favoráveis. Se começa a ser espalhado esse rumor dentro do seio da própria empresa, facilmente instala-se o pânico dentro da própria organização e junto dos colaboradores. Como se diz em bom português, um diz que diz. Muitas das vezes, o boato tem uma maior dimensão do que a própria verdade dos factos. Para o autor, compete a um líder assumir a verdade e comunicá-la de uma forma adequada a todos os intervenientes. No caso de uma empresa, a todos os colaboradores. Esta ação vai tornar toda a questão de uma forma muito mais humana. Vai aproximar todas as pessoas intervenientes. E desta forma, criar um espírito muito mais corporativo e que, ao mesmo tempo, mais compreensivo, contando muito mais facilmente com a colaboração de todos. E vou-vos dar um exemplo que certamente já aconteceu a muitos de nós. Todos nós já fomos a um restaurante. Todos nós já esperamos mais do que aquilo que imaginamos esperar pelo prato que escolhemos comer nesse dia. Nesse caso, imaginem o seguinte cenário. O gerente do próprio restaurante, o chefe da cozinha, veio junto da nossa mesa e assumir que houve um erro de gestão na cozinha e que, de facto, aquele prato que nós pedimos acabou por cair no esquecimento. Assumir isto perante um cliente é ganhar esse cliente. É assumir o erro através de um processo de verdade, de humildade. As probabilidades desse mesmo cliente sair menos insatisfeito são muito grandes perante a ideia que Tom Morris tem da importância da verdade no mundo dos negócios. E se no final ainda nos for dado aquele pequeno miminho de deixe estar, hoje esta despesa é por conta do restaurante, pela nossa falha. Tom Morris garante que esse restaurante vai ficar gravado de uma forma muito positiva na memória daquele cliente. Coisa que iria acontecer de forma totalmente contrária se esse mesmo gerente saísse pela porta das traseiras, não querendo assumir um erro fundamental que foi aquele pedido ter ficado esquecido na cozinha. Quando nos humanizamos nos nossos erros, tornamos-nos mais humanos e mais ligados. Em resumo, para o autor, aquela chamada mentira estratégica
pode até ter alguns resultados a curto prazo, mas a médio e longo prazo pode ser catastrófico. Tom Morris não aconselha. Este livro é repleto de aforismos, pensamentos de grandes empresários, filósofos, cientistas, etc. Mas retira-nos de todo esse ambiente mais relativo, dando-nos orientações de forma muito objetiva e prática para que possamos usar esse conhecimento, essa sabedoria, esse mapa de uma forma muito prática, muito objetiva, aplicado ao nosso dia-a-dia e muito direcionado, maioritariamente, àquilo que seja o mundo laboral, o mundo dos negócios. No fundo, este livro retrata a experiência académica de Tom Morris, um administrador de empresas que decidiu ir estudar filosofia. Não percam então o próximo vídeo, que será a continuação desta obra, neste caso com os temas beleza versus harmonia.